pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 17 de junho de 2020. Você está ouvindo o episódio número 25 do DevSecOps Podcast. Estamos há 25 semanas fazendo essa caceta, né? Já tá durando bastante, mais do que deveria. Mas estamos aqui... semanas é meio ano já, né? É meio ano. Estamos aqui firmes e fortes. Exatamente, bem destacado, né? 6 meses já fazendo isso. Acho que tá indo bem, tá indo legal. O pessoal tem dado feedback bacana, perguntado algumas coisas, enfim. Episódio 25, eu sou o Cássio Batista. Rodrigo Balbino. Vini Cavalheiro. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ambiente de trabalho. Se o ambiente de trabalho faz diferença no dia a dia. De trabalho. Eu estudei para ambientes de desenvolvimento. Acho que eu vou... Não, também é um ambiente do seu trabalho, né? O trabalho é a área de desktop que a gente fica no PC também? É isso? Isso, a sua área de trabalho. A sua área de trabalho. Exatamente. Vou reprovar nessa prova. É um pouquinho do que a gente vai discutir hoje. Vamos falar um pouquinho se o ambiente influencia no dia a dia, na performance, né? Como é que a gente enxerga isso, como é que vocês enxergam isso, e passar um pouquinho da nossa experiência pra galera, e talvez até algumas dicas e tudo mais. Lógico, aproveitando a onda aí do home office, né? Tá todo mundo trabalhando de casa, ou boa parte das pessoas trabalhando de casa, especialmente as pessoas de tecnologia e tudo mais, né? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre uma seguinte pergunta. As pessoas do ambiente de trabalho, elas influenciam no seu desempenho, Rodrigo? Demais. Cara, acho que não tem como falar de desempenho sem falar de ambiente de trabalho, né? Porque se você está num ambiente de trabalho que é incentivado a cultura do desenvolvimento, a cultura do aprendizagem, da aprendizagem ali, você cresce de uma forma diferente. Assim como se você está num ambiente de trabalho tóxico, você vai se afundando, vai ficando doente ali no meio. Então, sim, influencia muito. E, cara, a gente pode entrar no lado bom ou lado ruim da força aí no começo desse tópico. Legal. Vini, as pessoas no seu ambiente de trabalho te influenciam no seu desempenho? Às vezes sim, mas não é sempre. Como eu não dependo muito delas para o meu trabalho, quando eu dependo, elas influenciam. Quando eu não dependo, eu simplesmente ignoro a existência de todo mundo. Uma ótima pergunta, uma ótima resposta, né? Se eu dependo, fodeu. Se eu não dependo, tá tudo bem. Ou seja, Exato. A gente sempre depende de outras pessoas. Não tem como... dificilmente a gente não depende, né? Ou mesmo te trazendo um outro contexto, independente desta dependência... Nossa, se é que ficou clara essa colocação, Mas assim, vamos tentar trazer um pouquinho mais de concreto para esse tema. Imagine um cenário que a gente trabalha com outras pessoas, né? Ninguém trabalha sozinho. Então, a própria conversa das outras pessoas, elas conversando entre elas, o barulho do seu local de trabalho, nesse sentido, né? Trazendo um pouquinho para pessoas. Isso atrapalha... Eu acho que assim, para mim, atrapalha muito. Eu sou uma pessoa que eu perco o foco muito rápido. Então, as pessoas estão do lado dando risada, contando piada, ou fazendo alguma coisa que chama atenção, meu cérebro desfoca fácil. Então me atrapalha muito. Por isso que o home office, pelo menos pra mim, tá sendo muito bom, porque eu me tranco no meu quarto, no meu escritório aqui, e cara, foco na tarefa que eu tenho que fazer com o mínimo de interrupções. Lógico, tem o cachorro, tem as pessoas em casa e tal, mas é o mínimo de interrupção, né? Diferente do ambiente de trabalho. A pessoa passa e mexe com você, faz uma pergunta, sabe que você tá ali, vai lá te pedir ajuda, até isso atrapalha, né, o seu desempenho. Então esse ponto acho que acaba sendo crítico até para algumas pessoas, né? Envolve a questão de concentração, quem tem mais poder de concentração não tem, isso acaba sendo influenciador. Mas tirando um pouquinho das pessoas, e o ambiente em si, a limpeza, o cheiro, a iluminação, não sei, esse tipo de coisa, vocês acham que contribui para o programador ou para um cara de infra, para a segurança, contribui para as pessoas trabalharem melhor? O que vocês acham? A limpeza, acho que qualquer um, né, primeiramente. Primeiro, você não pode ter um ambiente sujo, e você também não pode ter um ambiente com um perfume forte ali, porque tem pessoas que têm alergia a esse tipo de coisa. Então, tem que ter um equilíbrio sobre isso. Agora, em relação a, por exemplo, barulho externo, esse tipo de coisa, isso vai muito de cada um e também do tipo de trabalho que você está fazendo. A pessoa da bolsa de valores, por exemplo, não vive sem barulho ali dentro, em torno deles. É mais falação e tal, né?
Né? O time de vendas é ali o tempo todo. Você vai numa área de telemarketing, todo mundo falando o tempo todo. Então você não pode ser uma pessoa que a falação pode atrapalhar. Né? Então acho que varia de áreas para áreas. Né? Puxando para a área de TI, assim. Realmente, tem programadores, eu conheço muitos deles, que não conseguem se concentrar se tiver alguém do lado falando. Em compensação, o cara coloca um som lá, sei lá, um heavy metal, alguma coisa ouvindo, e o cara desenvolve bem. Então, a falação que atrapalha ou aquilo que ele não gosta que atrapalha, né? Tá, eu acho que, pegando esse gancho, eu acho que o ruído atrapalha. O que é ruído? É uma coisa, você pôs a música, você deu um bom exemplo, né? Muita gente programa e desenvolve com a música. Porque a música, ela acaba ajudando a focar. Porque você tem só a música pro seu cérebro se concentrar no seu trabalho. Quando você tem 15 pessoas gritando em volta, é diferente. Cara, ou pessoas falando de assuntos engraçados, etc. Isso desfoca, entendeu? Se você já ia fazer alguma coisa de concentração e eu botar uma música que eu conheço, cara, na boa, eu vou mais cantar música do que realmente. Entendi. Né? Eu me desfoco nesse jeito. Né? Entendi. A maioria tem gente que não, exatamente. Que não, aí uma coisa ajuda. Falei, legal, mas pra gente. Né? O falatório em volta, cara, às vezes me atrapalha, mas na maioria das vezes não. Tá. E você, Rodrigo, você acha que limpeza, até a organização da mesa de trabalho, essas coisas, você acha que isso faz sentido? A gente se preocupar com esse tipo de coisa? Você acha que é relevante? Não sei, eu acho que pra nossa área é meio irrelevante isso. O nosso ambiente de trabalho geralmente é virtual, né? Tipo, você olhar naquele quadradinho aqui, essa telinha aqui, põe um fone de ouvido, geralmente a galera trabalha assim, né? Põe um fone de ouvido com uma musiquinha e fecha a cara e vai embora. É claro que atrapalha se, sei lá, tá tudo bagunçado do seu lado ali, ou se você precisa das coisas e não tá ao seu alcance, esse tipo de coisa pode interferir em alguma coisa. Mas eu acho que você pode desenvolver uma empresa gigantesca dentro de uma salinha de vassoura lá, uma salinha de um quarto ou de qualquer lugar. Eu acho que ele pode interferir de alguma forma, mas ele não é o essencial. Acho que não é ele que vai definir se seu trabalho vai sair bom ou não. Eu acho que ele contribui com aquilo, mas ele não define. Tá, tinha um professor que ele falava que chamava algumas coisas de fator crítico de sucesso. Então seria uma coisa que não é o fator crítico de sucesso. Você vai conseguir fazer o seu trabalho, é que se tiver mais barulho, mais sujo, talvez você vai enroscar um pouquinho ali, vai tirar um pouco o seu foco e tal, mas você vai construir o seu software, vai implementar sua infra, vai fazer sua segurança. Não seria uma desculpa, né? Tipo, por que não entregou o projeto? Porque os caras não tiraram o lixo daqui. Pô, deu errado esse episódio. Eu tava querendo usar isso como desculpa. Falar, pô, tá sujo minha mesa aqui, eu não consegui fazer a segurança aqui. Não deu muito certo, não. Legal, acho que a gente deu pra introduzir bacana. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês nesse sentido, porque a pergunta que eu vou fazer agora talvez seja mais capciosa. Olha. Mas vamos lá. Essa é sua cara. Vocês acham que o profissional de TI, de um modo geral, nós três, por exemplo, além da concentração, porque não é só o TI que exige concentração, para você fazer limpeza exige concentração, para você usar o produto correto, fazer ali correto, qualquer profissão acho que exige concentração. Né? Para não enfiar o café com leite, né? Na veia da galera e matar, né? Sim, acho que concentração talvez é mais exigida em algumas profissões do que outras, mas todo mundo precisa dela. Mas nós precisamos de criatividade. É uma pergunta, né? Vocês acham que a gente precisa de criatividade? Precisa ser criativo e aí sim esses fatores como limpeza, organização, barulho, ruídos, etc, atrapalham muito mais do que só a sua concentração. Pra mim, minha concentração já não tenho foco. Então, eu me atrapalho já mais fácil. Mas quando eu preciso criar algo ou pensar em algo, por exemplo, se eu estiver fazendo um trabalho de forense, de investigação de uma fraude ou de algum crime, quanto maior ruído, maior bagunça, etc, pior é. Eu não consigo fazer. Eu preciso literalmente estar quieto, silêncio, olhar para aquilo e fazer aquilo. Para pensar como é que o cara poderia ter cometido a fraude, onde ele teria escondido as evidências, etc. É um trabalho muito mais... Como é que eu posso dizer? Não tem só a concentração ali. Tem muito foco, mas tem também uma criatividade de tentar pensar como o cara fez aquilo. Assim como eu falar pro Vini, eu preciso construir uma arquitetura para suportar um serviço de, sei lá, milhões de requisições, de várias fontes, etc, vai consumir banco de dados, etc.
Aí ele vai falar, vamos fazer assim, do jeito do Vini, né? Vamos fazer assim, assim, assado, assim, assim, assado. A hora que ele sentar pra fazer, ele vai ver que o assim, assim, assado não é tão simples assim. Vai demandar um pouquinho mais, vai pensar um pouco mais e ele precisa criar um pouco mais. Assim como o software por si só. Há quem diga que o software é um trabalho artesanal até, né? Um trabalho, tipo, não artesanal, né? Mas um trabalho, cara, é uma arte. É isso, você tem que, cara, pensar na performance, criar... Tudo bem que metade dos programadores hoje em dia não faz porra nenhuma disso, né? Drag and drop dos framework e o bagulho tá funcionando. Mas é assim, o cara tem que pensar na performance, na complexidade do código, na manutenção, se tá testado, se o requisito tá sendo atendido. E aí vem a pergunta. Vocês acham que quando a gente traz pro criativo das pessoas, que precisa usar a criatividade das pessoas, não só em tecnologia, em qualquer outra área, aí sim esse ambiente, esse barulho, etc., começa a fazer mais sentido e ser mais relevante? Ou vocês acham que é a mesma bosta e foda-se, acabou o episódio? Acho que acabou o episódio aqui. Não, cara, eu acho que tem ambientes e ambientes, né? Por exemplo, tem empresas que preferem manter um ambiente agradável, assim, né? Eles colocam poltrona, colocam sala de videogame, sala de descontração, colocam alguma coisa brincando ali, a bolinha de uma piscina de bolinha, meio que para atrair a parte criativa do cara, meio que para deixar ele mais confortável. E enquanto outras empresas que não têm essas coisas também desenvolvem e não tem essa, como eu posso dizer, essa parte tão criativa, né, da galera, tão descontraída ali. Mas eu acho que ainda assim não tem tanta diferença, até porque quanto a isso, né, quanto a parte física mesmo, material assim do ambiente. Até porque o cara em home office vai fazer a mesma coisa ou até mais do que ele fazia no serviço, que era, sei lá, que tinha um parque de diversão lá, tinha cafeteria, tinha chopp, tinha tudo aquilo. Agora, em contrapartida, que eu acho que realmente interfere, e tanto também pro lado bom quanto pro ruim, o ambiente com as pessoas, tipo, o sociável. Que, tipo, as pessoas vêm e te atrapalham enquanto você está desenvolvendo ali, alguém vem te pedir alguma coisa, fazer alguma pergunta, quebra seu raciocínio no meio. E, por exemplo, agora eu vejo que isso já não acontece da mesma forma quanto era no serviço, né? Tipo, fazendo home office. Porque eu tô aqui concentrado e às vezes é minha filha que me atrapalha aqui, quebra meu raciocínio, minha esposa, mas não com tanta frequência que era no serviço. Então eu tô conseguindo fazer mais coisas, tô conseguindo produzir mais, e quando o pessoal começa a chamar em mensageria aqui, Slack, não sei o que, se eu vejo que tá demais, eu vou lá e saio dele, deixo off e vou concentrado aqui. Então, ao lado pessoal, ao lado sociável ali, realmente sim, o ambiente faz diferença. Agora, quanto à parte física de materiais, essas coisas, não, acho que não faz diferença nenhuma. Nem a cadeira? Você acha que até o conforto da cadeira do cara sentado não influencia em nada? Não, pode influencia, ele ajuda, mas não é crítico. O cara que vai desenvolver, cara, ele pega o notebook dele ali, senta no sofá, senta na cadeira, senta no chão. Então, não é isso que vai fazer do cara... Beleza, te dei tudo, o seu chefe não vai chegar e falar, cara, te dei tudo, te dei cadeira, te dei computador, te dei teclado bom, te dei monitor e você não tá produzindo, que porra é essa? É tipo, mano, mas não é por aí, não é assim que você faz um desenvolvedor, sim, né? Sim. Então você avalia outras questões ali que envolve a habilidade, o lado emocional, a experiência do cara, do que, tipo, beleza, se eu te der tudo, você vai fazer tudo que eu preciso? Acho que não é por aí. Tá. Vini? Sei lá, essa parte de ficar isolado, infelizmente, que infraestrutura não existe, né? Por exemplo, sair do chat, sair dos instant messenger da vida, cara, se o cara de infra não tá ali pra responder alguma dúvida de alguém, ferrou. Então, a empresa não precisa dele, né? Então, não... assim... Ou você tá fazendo um excelente trabalho. Sei lá, seja um ou outro, mas o convívio social auxilia em algumas coisas, né? Que às vezes faz falta quando a gente tá nesse ambiente, por exemplo, de home office.
Porque muitas vezes, se você pegar o cara ali na hora e conversar com ele, às vezes é mais produtivo do que você tentar chamar ele via um instant message, você tentar fazer uma call com o cara. Porque às vezes o cara ele entra no modo Rodrigo, desliga tudo e você que fique na mão. Sim. A gente sabe que é assim pra gravar o próprio episódio. Exatamente, assim pra gravar o episódio. Então a gente não é que desliga, isso não estou acessível. Então ele liga o modo Rodrigo e a gente que se foda. Literalmente assim. E eu tenho passado por isso, por exemplo, nesses meses, né, que a gente tem todos trabalhados externo, às vezes precisa da ajuda de alguém e tal, é difícil encontrar pessoa, porque a pessoa desliga, desconecta, né, quer viver no seu mundinho ali, isolado, e acha que tá bom assim, vai produzir assim. Quer dizer, eu faço o meu e esquece que realmente a gente vive num mundo interconectado, então, e somos interdependentes, nós somos independentes, mas dependemos do trabalho do outro. Sim. Tá. Eu acho que foi bem. Vocês colocaram bem, mas eu vou pôr lenha na fogueira. Rodrigo, você comentou em outros episódios, tenho gravado isso. O Rodrigo de ontem não é o mesmo de hoje. Que você teve um trabalho, inclusive, que você surtou. No episódio que veio a Bianca, psicóloga, tá? Lembra? Você falou, cara, teve uma empresa que eu tava surtando, tal, eu acordava de manhã, não queria ir pra lá, e etc, etc. Eu acho que são vários fatores que te fizeram chegar nesse momento de surtar, vamos dizer assim, né? Não foi só, tava sujo o escritório. Não é isso. Foram vários fatores. Então, se a gente voltar no passado e você pensar que se você trabalhasse home office naquela mesma empresa, seria diferente? Cara, eu acho que poderia ser levemente diferente, mas aconteceria a mesma coisa ou até pior, né? Tipo, levemente? Porque... tipo assim, ele surtou em janeiro. Vamos supor que ele surtaria em fevereiro, vai. Ia aguentar um pouco mais. Porque eu surtei não pelo ambiente em si. Que a gente fala, né? A empresa, o ambiente, mas é o todo, né? Porque desde, sei lá, salário, tratamento, desenvolvimento, é tudo ali, né? O companheiro que tá do seu lado ali. Às vezes o ambiente é até legal, né? É cheiroso, é limpo. Então. É um dos lugares que eu passei, assim, que eu mais gostei. Eu realmente gostava das pessoas, em geral mesmo, assim, das outras áreas, de fácil acesso, a galera conversava. Mas a minha equipe ali no momento, ela estava passando por um período ali que era meio nebuloso. Ele era era de frente ali, né? A ponta do problema. Então tudo que chegava por esse meio. E como não tinha alguém com a mão forte ali para segurar as rédeas, então era loucura total o tempo todo. E para contribuir com isso, existiam uns caras que meio que, cara, os caras parecia que fazia de sacanagem mesmo, assim. Os caras não manjavam das coisas, não manjava e forçava ali pra, sei lá, pra desistir ou pra sair fora, ou apontar o dedo pra um culpado ou alguma coisa assim. Então, o ambiente social, né, que me levou a isso, tipo, o ambiente físico, cara, gostava, era num lugar bom, era perto de casa e tudo mais. Então, em outros serviços, por exemplo, eu tinha um estresse diário de chegar no serviço. Eu levava 3 horas para chegar no serviço. Então, E se fosse home office seria diferente. Então eu já chegava já estressado. E às vezes, como eu dependia de várias conduções, às vezes atrasava alguma coisa e eu chegava meia hora atrasado, o pessoal com cara fechada, como se eu fosse o culpado daquilo, né? É claro que se eu acordar 2 horas mais cedo eu não ia chegar atrasado, mas eu sempre estava ali no limite. Então eu já chegava muito puto. E daí quando as pessoas fechavam a cara, aí eu ficava mais puto ainda, porque caramba, você que levou meia hora para chegar aqui, fechou a cara, porque eu saí, sei lá, 3 horas antes de você de casa e ainda cheguei depois. Então aquilo me deixava estressado de uma forma. Mas em geral, quando era assim, eu não tive problema com as pessoas. Teve uma empresa que eu tive problema assim, além disso. Mas em geral era só isso. E nessa empresa era o contrário. Eu morava perto da empresa, eu não tinha mais esse problema. Eu não tinha N problemas. O salário era bom. Eu tava fazendo aquilo que eu queria mesmo, era na área que eu queria, né? Mas como a coisa estava se desenrolando, que era ruim.
e toda a equipe, toda a organização ali estava num momento difícil e ainda contribuía com algumas pessoas âncoras ali, né? Te jogando, te puxando para baixo. Sim. Então é bem difícil. Acho que aí sim, o ambiente social me levou àquela situação. Tá, eu acho que foi um bom descritivo. E aí eu vou levar a bola pro Vini agora, tocar pra ele. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem, vocês devem ter ouvido também, por isso que eu trouxe esse tema pra gente discutir, né? No home office eu trabalho mais. De casa a gente trabalha mais. Sabe? Umas coisas nesse sentido. Por que isso? É só o ambiente social, o Rodrigo colocou bem, né? Dois ambientes ele colocou. Ambiente, eu chamei de ambiente de um modo geral, né? Mas vamos chamar de o meio ambiente do trabalho, né? Que envolve as pessoas que estão ao nosso redor, sim, e envolve o próprio ambiente físico, limpeza, etc, etc. E até pegando um exemplo disso, eu tive um colega que trabalhou um negócio público aí de São Paulo, etc. Eu lembro que ele falava assim, cara, os móveis lá são sabe aquelas madeiras antigas, então as mesas são uma madeira antiga grossa, é feio, tinha barata. Então, ele falava assim, cara, eu chego lá, parece que a minha energia sai assim, ó. É um bagulho que te suga a sua energia. Há quem acredite nessas coisas, há quem não acredite, não é essa a discussão. Mas eu acho que isso influencia. Sabe quando você chega cansado no lugar? Puta, o bagulho tá sujo. Sabe quando tá desorganizado? Pega a sua mesa e se organiza a sua mesa. Os papéis, os objetos, e fala, pô, nesse momento está assim. É um negócio diferente. Então, e aí, acho que tudo isso tem uma influência de energia positiva, e eu tô trazendo esse caso aí desse colega meu, Fernando, né? Eu não lembro qual que é a repartição pública, mas ele falava isso, cara, eu não quero ir pra lá, eu prefiro trabalhar de casa, porque o trabalho era legal, pagava super bem, que o Rodrigo colocou, mas ir pra lá era ruim fisicamente, não era nem pelas pessoas. E aí a bola é essa, né, Vini? Por que você acha, ou se é que você tem uma opinião, por que a galera tá falando isso, assim, putz, em casa a gente trabalha mais? Porque se você, às vezes tem muita gente que você fala pra ficar 5 minutos a mais no escritório, a pessoa não quer ficar, né? Pô, precisa fazer hora extra hoje, o cara já, não vou, tem que ir embora, não sei o quê. Mas de casa as pessoas têm trabalhado aí 12 horas, 14 horas. Por que isso? Por que essa diferença? Vamos lá, a questão é simples. Primeiro, você não tem tempo de deslocamento, né? Você literalmente levanta da cama, senta na cadeira. E aí vamos para o outro fator, né? Pelo fato de a gente não ter que se levantar da cadeira para ter que ir atrás da pessoa para conversar, para ir para uma reunião, qualquer coisa, tudo é via online, o cara fica muito mais tempo sentado. Aí talvez o sentimento de que estou trabalhando muito mais. Porque quer queira, quer não, no escritório você levanta da cadeira, você vai conversar com tem uma sala de reunião, tem que se deslocar, pega elevador, sai para almoçar, volta. Cara, você tem N coisas, levanta para pegar café, volta, né? Em casa, coisa muito diferente, né? Tem gente que nem café toma em casa, né? Fica o dia inteiro conectado no PC. Tipo, literalmente o cara senta para trabalhar às 9 da manhã, levanta meio-dia, faz 1 hora de almoço, volta e vai até às 6 da tarde sentado na frente do PC. Primeiro, por isso acho que a sensação de trabalhar mais, porque no trabalho a gente levanta, né? A gente tem aquele horário lá, puta, vou tomar um café, desestressar um pouco, trocar uma ideia com alguém, então você tem essa sensação. E estando remotamente desse jeito, cara, não tem como você literalmente estar o tempo todo numa cadeira, né? Alguns amigos estão trabalhando comigo até estão reclamando de os móveis da casa, é desconfortável, não é igual no escritório, não sei o que, blá blá blá. Então isso tudo influencia como que o cara está trabalhando e às vezes até no conforto dele. Às vezes ele nem trabalhou mais do que o normal, mas o fato de não ter essas mesmas situações dá essa falsa impressão, né? E quando a repartição pública, eu também trabalhei em locais bem velhos, né, principalmente no centro de São Paulo, cara, e realmente dá essa impressão. Eu trabalhei ali no viaduto Maria Paula, cara, e assim, o lugar era imenso. Pra vocês terem ideia, o pé direito do lugar era acho que 6 metros de altura. E aí não tinha ar-condicionado. A gente trabalhava num puta de um calor à base de ventilador, né? Isso aí também influencia bastante, né? O clima dentro do local, dependendo do jeito que você tiver que trabalhar, e lá tinha que ir de social, por exemplo, porque é o Tribunal de Justiça, né? Então, isso atrapalha bastante.
por exemplo. Legal, você tocou num ponto bacana. A roupa influencia, A Rodrigo? roupa influencia demais, dependendo do clima. Eu lembro que eu passei muitos anos vestindo social, até com gravata, né, pra ir trabalhar. E daí, em um momento, quando eu vi quando eu comecei a perceber que algumas empresas já não usavam, eu começava a tender a cair nessas empresas, assim, opa, eu prefiro essa empresa do que a outra. E influencia, porque igual o Vini falou, você tá em pleno verão lá, o sol torrando a cabeça e você tudo engomado ali. Cara, é meio desnecessário. E realmente era desnecessário, tanto é que acabou com isso, né? Antigamente, TI, você olhava a galera engomadinha ali, você já sabia. O clima do Brasil não foi feito pra isso, né? Não usar esses ternos pesados, essas coisas que os caras... Eu discordo. Eu acho que se vocês não tiverem de gravata, o código sai diferente, a infraestrutura não é bem montada. Discordo. Você não tá levando a sério o seu trabalho, né? Mas quanto a essa questão que você... um cara de segurança se não tiver engravatado. Eu não confio num... você precisa estar com um cacetete, né? Então, o cacetete e o óculos, né? Se o cara não tiver com aquele Ray-Ban lá de segurança lá, cara, não é segurança. Mas esse chassi de grilo dizendo que é segurança, quem que leva isso aí a sério? Ainda bem que você tem que ver o dedo do cara, porque é como ele digita, né? Cara, deixa eu ver suas mãos. Boa. Se tem o dedo grosso, você digita rápido. Essa questão que você levantou do ambiente... É bem interessante, porque ambiente é muita coisa, né? Não é só o físico, não é só o social. Cara, envolve muita coisa. Então acho que a gente tinha que ser bem mais específico, assim, apontar um dedinho ali no... Então beleza, eu tenho um bom exemplo aqui de um ambiente atual. Por exemplo, a gente tá reclamando de calor, né? Então, vocês... O Cássio talvez já deve ter ido alguma vez, mas o Rodrigo acho que nunca. Ficar o dia inteiro trabalhando dentro de um data center, né? Não, o dia inteiro não. Já passei um tempo em um data center. Cara, do tipo, você vai lá, você tem que... Eu tô fazendo alguma manutenção. Eu vou lá, eu dou o comando, eu sei que aquele comando vai demorar um tempo. Você procura algum lugar onde tem muito barulho correndo, que aí ele vai estar storage, você fica atrás da storage, porque ali é o lugar mais quentinho de você conseguir sobreviver um dia inteiro dentro de um data center, né? Imagina os caras que tem que fazer isso. O dia inteiro tem que dar manutenção em uma máquina que tá dentro de um data center. O cara trabalha com roupa pesada, né? Pra poder aguentar uma temperatura que boa parte do data center é 16, 17 graus o tempo inteiro. O cara tem que entrar com EPI dentro, né? Mais ou menos. Acho que foi legal. Estamos meia hora aqui já, foi bacana. E a ideia é assim, eu quis trazer essas perguntas, essas questões, porque, por exemplo, pra mim, pra vocês nem tanto, né? Eu acabei percebendo isso agora. Pra mim, isso influencia mais do que pra vocês. Além do social que o Rodrigo destacou, cara, pessoas em volta, gritando, falando, ou o que me irrita mais ainda é fazendo um monte de piadinha, né? Se tivesse todo mundo trabalhando, eu até nem reclamava. Mas é um monte de coisa aleatória. Isso consome muito, distrai muito algumas pessoas, outras nem tanto. A própria organização, a galera me zoava que eu tenho tique, né? Toque. Eu deixo as coisas arrumadinhas e tal. Se estiver desorganizado, é como se tirasse o meu foco. Então, pra mim, isso influencia muito. É tanto que, cara, em casa aqui, minha mesa é, 100% arrumadinha. Todo dia eu passo paninho e tal. No escritório, às vezes, nem sempre é assim. Às vezes tem uma poeira a mais, às vezes alguém mexeu, tirou um negócio. Eu vou te chamar pra fazer home office aqui em casa, mano. Eu chama. Eu faço uma organização. Se você olhar pra minha mesa agora, você ia ter um ataque do coração, hein? Acabou. Até eu faço um personal care. Bagunçado. Então, cara, meu cubo mágico, diariamente eu arrumava meu cubo mágico, porque ele estar desarrumado era um problema pro meu cérebro. Eu fazia questão de bagunçar só por causa disso. Toda vez que eu ia na mesa do Cássio e ele falar com ele não estava, eu revirava toda a mesa dele e saia fora. Abrir a porta do carrinho dele era o mais legal, velho. Deixar o carrinho com as portas abertas. Ou seja, vocês estão vendo só por que muita gente não trabalha? Por culpa de vocês. Todo o meu mau desempenho, a culpa é de vocês, cara, me atrapalhando, né? Não, mas acho que é importante a gente trazer essas questões, porque a gente falou outro tempo aí, né? Cada pessoa tem um jeito, um perfil de lidar com algumas coisas. Assim como pessoas, por exemplo, eu tinha pessoas em vários trabalhos que eu evitava.
olhar pra pessoa, falar com aquela pessoa, porque era a pessoa que, cara, sugava a minha energia. Assim como tinha lugares que, eu queria trabalhar perto dos colegas por ter uma energia legal de trabalho, etc, etc. Então, estar em casa, de certo modo, limpa um pouco. Tudo bem que eu mudei de trabalho e tal, acaba que eu nem conheço, tá tóxico eu sozinho, porque eu nem conheço a galera do meu trabalho novo direito, né? Você é então, tipo assim, exato. Mas assim, ter ficado em casa no começo da pandemia foi tipo assim, cara, quebrar uma rotina de as mesmas pessoas, as mesmas brincadeiras, as mesmas distrações e tal. Você fala, nossa, eu tenho tempo pra focar em um monte de coisa, não tem ninguém piando do lado, não tem ninguém bagunçando, que seja pôr minha música, que seja ligar a TV e ficar só vendo a imagem ou escutando o som, etc. Mas você consegue focar porque você não tem um monte de distrações. É o que o Rodrigo falou. O ambiente envolve várias coisas, que eu até brinquei, né? Seria o meio ambiente de trabalho. O Vini tocou na questão da roupa, o próprio clima. Cara, a guerra... Quem estiver ouvindo isso e nunca passou, já trabalha, escritório, etc., nunca passou por uma guerra de ar-condicionado. É 19 graus, é 30 graus. É 19 graus, é 30 graus. Aí vem um cara que põe no 20. Aí eu falo, não, tá calor. Aí o outro, não, tá muito frio. Aí precisa a empresa vir e travar os ar-condicionados lá, ou segurar o controle. Eu já vi morrer gente por isso. Ô, louco. Já vi morrer gente no escritório por causa disso, né? Mas, enfim, eu acho que assim, eu trouxe essa discussão por causa disso. Eu trabalhei social, trabalhei em banco, que tinha que ir de gravata, que pra mim não fazia sentido nenhum. Trabalhei em empresa que você não tinha internet, que querendo ou não, você não conseguia pesquisar uma coisa pro seu trabalho, você tinha que interagir com outras pessoas. Já trabalhei em vários cenários. Até um cenário mais extremo, se é que assim a gente pode chamar. Aliás, Rodrigo, acho que é aquela mesma empresa que a gente trabalhou junto, que uma vez inventaram de pintar a parede por umas cores que trazia mais energia. Feng Shui. Não lembro se foi lá isso. Foi. Umas paradas dessas. Não é se tá certo ou errado, mas assim, putz, vamos pintar a parede de roxo porque o roxo traz, sei lá, alegria, não sei o quê. Falar, tá bom, mas traz alegria pra quem? E se pra mim o roxo lembra velório? Então, assim, a galera começou a pensar nessas paradas, organização do vaso, porque a planta tinha que estar virada pro sol trazer a luz e, mano... Eu lembro. Então, tipo assim, foi lá mesmo, né? Foi. O dono ele era muito fissurado por essas coisas aí, cada dia ele falava uma coisa diferente. Aí não, sua máquina tá virada pro lado errado, aí tem que desvirar pra lá. Rodrigo deu nome, Feng Shui. Você organizar o seu ambiente pro fluxo de energia correr de acordo com os astros. Cara, eu tenho um negócio de 5S também, que acho que é um 5S, cada S é uma coisa, e tem uma parada dessa de organização, limpeza, etc. Tô longe disso. Sou o cara mais desorganizado. Que, aliás, sou o cara mais desorganizado. Eu e o Rodrigo nesse ponto pode dar banho isso aí, né? Porque a minha mesa, cara, eu tenho uma mesa de escritório aqui. Ela tem acho que 1,60 m. Ela tá inteira bagunçada. A única área limpa é a área onde vocês estão me vendo. O resto, melhor deixar quieto. Acho que vocês tocaram num ponto bacana. Eu vou polemizar de novo. Todo gênio Masterchef. De verdade tem a mesa bagunçada. Ah, não. Nossa, e o cara que trabalha... E o astronauta que trabalha sem mesa, então ele é um bosta. Exato, por isso que ele é um astronauta. Entendi. Ele sobe o foguete, você sobe a máquina do Next Finish e você é o gênio. O gênio sobe o foguete. Ele é um motorista, ele não é mais nada. Assiste o filme de astronauta. Olha a treta que o cara tem que fazer lá. Ele tem que montar e desmontar o foguete pra ele voltar pra Terra, seu merda. Eu acho que você tá confundindo um filme aí com o Matt Damon. Mas ele tem que saber do Lego, é o filme do Lego, é esse daí que você tá assistindo? Ele tem que fazer o foguete dele. Não, tô dizendo assim, o cara ele tem que saber muitas coisas, mas enfim. Vocês acham que a pessoa que ela é desorganizada, pegando esse ponto, o cara que não tá nem aí pra algumas coisas, ele também transporta isso pro seu trabalho? Por exemplo, o cara que... Não tô falando que vocês são assim, mas pode ser até, tá? O cara que Denúncia. Ele tem desorganização com a mesa, com as roupas, tá nem aí com porra nenhuma. Como é o código dele? Como é a infraestrutura que ele cria? Como é a segurança que ele faz? Vamos voltar. Vocês acham que tem uma questão de personalidade, assim, de como o cara ele se comporta no mundo físico e ele leva isso pro trabalho dele? Vocês acham que tem? Vamos voltar no tempo. Se tiver isso daí, eu fiz o... Cara, não, eu ia fazer isso ia ser uma brincadeira muito pesada. Mas nada subiria. Fez o pior código do mundo. Nada subiria em produção.
Cara, vamos voltar no tempo. Tem duas coisas interessantes do Einstein que eu sempre gosto de ficar lembrando por algumas coisas que eu faço. Einstein tinha sempre as mesmas roupas, né? Você abriu o guarda-roupa dele, as roupas eram todas exatamente do mesmo tipo, para que ele não Steve Jobs também, né? Porque na cabeça dele ele não podia perder tempo escolhendo roupa. A roupa tinha que colocar a primeira que aparecesse pela frente. E segundo, ele nunca sabia se ele tinha almoçado ou não, né? Tem um caos aí que é famoso na internet sobre questão dele não saber se tinha almoçado ou não, que ele pergunta: eu vim da direita ou vim da esquerda? Porque se eu vim da direita significa que eu almocei, se eu vim da direita quer dizer que eu ainda não almocei. Então, assim, ele era um cara que o ambiente, assim, pelo jeito, o jeito da maneira dele não influenciava em nada o trabalho dele. Ele sempre usava o mesmo tipo de roupa, ele não se preocupava com certas coisas de aparência, né, nesse sentido. Justamente para focar completamente no trabalho dele. É que isso daí não é nem pelo tempo, né? É o cara não ligar, ele não gastar a cabeça dele com aquilo, né? Em vez dele pensar mas conscientemente, né? Sim. Então, é um modo de controlar a situação. Tipo, igual você disse lá, você vê sua mesa bagunçada e você fica, puta, aí você quer arrumar aquilo. Exato. Tipo, o seu cérebro, no inconsciente, ele tem que finalizar aquela tarefa antes de pegar a outra. Pra fazer a outra, exatamente. Aí pode atrapalhar. Agora, se você não liga pra essas coisas, eu acho que não interfere diretamente. Eu acho que é claro que se você for uma pessoa organizada e levar isso pro seu trabalho, você fala, não, eu vou manter tudo organizado, é claro que você vai ter uma vantagem em cima de um cara que não organiza porra nenhuma, só sai codando ali. A minha mesa ela está organizada ao meu modo, né? Vamos deixar isso bem claro. Porque se alguém mexe, eu sei exatamente onde está tudo aqui. Se alguém mexer nela, literalmente eu me perco e aí eu não sei onde estão as coisas. Aí ferrou. Isso explica alguns servidores fora do ar. Mas ele sabe onde que tá o servidor. Ele tá fora do ar, mas eu sei. Só ele, os usuários não, né? Alguns servidores são simplesmente honeypot. Não, legal, acho que é um bom ponto. Fala aí, Rodrigo. Cara, vamos meio que inverter a situação agora, que a gente tá falando muito mal sobre ambiente, tipo, a parte ruim. Mas é claro que eu só falei bem esse até ambiente agora. social... louco, então você tem um repertório bom aí de... Não, eu acho que a gente colocou assim, vocês se influenciam menos pelo meio ambiente de trabalho, vamos chamar assim, e eu me influencio muito mais. Me influencio no sentido de me atrapalhar ou até me ajudar, tá? Então, aí o que eu digo é a parte de ajudar, porque eu vim mais me desenvolvendo e aprendendo coisas através do ambiente, através das pessoas. A maior parte do conhecimento que eu adquiri foi através de um colega de trabalho. Então, se eu começasse minha carreira ali desde o princípio como home office, sei lá, eu tinha desistido já no primeiro ano ali, porque foi através das pessoas, foi porque eu sou muito mais pessoal, assim, eu chego nas pessoas e vamos lá, vou te ajudar, me ajuda aí, vamos lá e deixa eu ver o que você tá fazendo. Aí o cara lança os comandos, que comando que é isso que você tá fazendo? Tipo, eu quero ver a tela do cara, eu quero ver como ele tá fazendo. E daí, se ele fez uma vez ali na minha frente, opa, peguei. Aí vou comparando com outras coisas que eu já aprendi e daí eu vou trocando. Qual que é melhor? É dessa forma ou dessa forma? E vou debatendo. Então, pra mim, aí é a questão inversa, né? Que o ambiente de trabalho, pra mim, ele é essencial, o ambiente social, né? Ele é essencial pro desenvolvimento do cara. Então, eu não seria nada, realmente... se chegasse da faculdade crua lá e chegasse na área. Cara, não aprendi a desenvolver na faculdade, que você aprende a fazer algumas besteirinhas lá, né, de programação, mas nada comparado ao mundo real. E toda a carga que eu aprendi foi na experiência ali, foi com troca de experiência com os companheiros. Ao mesmo tempo que muitos deles te atrapalharam, né? Porque eram pessoas chatas, ruins, arrogantes, sei lá, né? Então, né, não foi só, não é só tristeza, né? Não é só a galera atrapalhando,
Tem uns caras aí que até hoje eu brinco, de vez em quando eu ligo pros caras do primeiro serviço lá, eu chamo os caras de mestre, né? Que é os caras que me ensinavam no princípio, eu era estagiário ainda. Então eu ligo pros caras, e aí, mestre, como que tá? Não sei o quê. E a gente, acho que nem converso mais sobre trabalho com os caras, eu acabei virando amigo, assim, mas na época foi fundamental. E ainda porque toda a tecnologia que eu adquiro nova, assim, todo o conhecimento ainda através das pessoas. Eu não tenho tanto costume de ficar me atualizando. Tipo, eu não quero pegar todas as tecnologias de ponta, porque eu quero tentar me aprofundar mais na que eu vejo que eu tenho algum déficit. E se eu ficar correndo atrás de todas, aí eu não consigo ser bom em nada, né? Tipo, se eu quero ver tudo, né? Fudeu. Não, legal, o ponto que vocês colocaram lá no começo também, né? A gente não pode usar isso como desculpa, né? Porque a gente tem visto aí, a galera posta, né? Comecei na empresa nova, aí o kit de boas-vindas, um computador, um fone, a cadeira, o PC, a televisão, a casa, um monte de coisa legal. Mas tem gente que... Eu já vi gente falar assim, não tenho uma cadeira decente em casa, não consigo trabalhar de casa. Sabe, o cara começa a usar algumas coisas como muleta. É lógico, você não... Eu trabalhei passei numa empresa que tinha era uma senhora já, né? E ela falou, os desenvolvedores todos tinham 2 monitores. E daí ela começou a olhar para os lados, assim, e ela não tinha. Aí ela falou, bom, eu não consigo trabalhar. Por quê? Porque eu não tenho 2 monitores. E ela falou sério assim, ela falou, tipo, como assim todo mundo tem 2 monitores e eu não tenho? E eu não. Eu não consigo trabalhar. Só que ela falou assim mesmo, que não consegue. E ela, tipo, fechou o notebook e falou, só vou trabalhar quando tiver outro monitor aqui. Caramba! Foi birra. Pra ela afetou. Não, é legal porque assim, as pessoas usam algumas coisas de muleta e tá errado. Ao mesmo tempo, a gente tem um limite ali entre, é necessidade mesmo ou não é. Eu te perguntei no começo do negócio da cadeira, porque, cara, eu já trabalhei em empresa que, assim, 1 mês de trabalho, eu tava com as costas tortas, com as costas doendo. Aí fui descobrir que, tipo, era o jeito que eu ficava na cadeira e a cadeira também era ruim. Aí, trocou a cadeira da galera. Aí outras pessoas começaram a reclamar e tal. Fez sentido. Mas eu trabalhei num lugar onde uma pessoa específica, um gerente, eu acho até, ele queria uma cadeira gamer. Só ele queria uma cadeira gamer. O escritório inteiro, todo mundo tinha uma cadeira padrão. Mas ele queria uma cadeira gamer. E aí chegaram a... E assim, ele não tem necessidade especial nenhuma. Até onde eu sei, né? Nada especial. Comum. Queriam fazer vaquinha entre os funcionários pra galera comprar a cadeira gamer pra aquele cara. Eu falei... Mano, se fosse uma pessoa com necessidade especial, precisasse comprar cadeira especial, ajudar a empresa, sei lá. Legal, faz sentido. Até onde eu sei, não tinha nada disso. Era só... Eu quero e me dá, saca? Falei, não, aí... então, tipo assim, aí entra umas questões, você fala, se tem um padrão no escritório e o cara tá usando de muleta, ou, eu quero porque eu quero, se for assim eu não faço, enfim. Aí não faz sentido, então a gente tem que encontrar esse balanço aí, mas foi legal de ter destacado esse ponto, porque, de novo, pra mim afeta mais, né? Cara, se eu chegar no ambiente que tem... Por exemplo, minha casa tem cachorro, então tem pelo de cachorro todo dia, eu tenho que aspirar a casa todo dia. O dia que eu não aspiro... Tipo, sabe quando você não trabalha confortável? Eu tô sentado na mesma cadeira, olhando o computador, tá de boa. Mas a hora que eu vou pisar no chão, eu falo, mano, tem mais pelo do que o comum porque eu não aspirei. É estranho, pra mim sou estranho. Então acaba... Não é que afeta o desempenho, eu não vou fazer e tal, mas é como se eu ficasse desconfortável, vamos dizer assim. E eu não sei se é ao longo prazo, médio e longo prazo, enfim, pra cada item, etc., apesar da discussão parecer simples, se isso afeta as pessoas ou não, entendeu? É tipo o cara que trabalha mecanicamente, ele apertando o parafuso. O cara vai ter problema na mão, vai ter problema no braço, vai estar exposto, dá na mesma, né? E mesmo que o ambiente dele é igual de todo mundo. Mas aquilo vai trazer um dano pra ele. Então, assim, a cadeira torta traz um dano, pessoas tóxicas que ficam te enchendo o saco traz um dano, você não conseguir concentrar no seu trabalho ao longo de tempo, você aprendeu menos que deveria, sabe fazer menos que deveria, tá concentrado o suficiente para não fazer cagada. Então acho que trazendo a questão da cadeirinha ou do mousepad, mas você vê que vai longe, né, a discussão, né? Enfim, acho que era isso que eu queria colocar. Seria bacana. Quer falar, Seria bacana a gente ter chamado alguém de RH, por exemplo, né? Passou essa.
Isso, pra trazer às vezes uma preocupação nesse sentido, né? Por exemplo, tem pessoas que têm necessidade especial. Pô, os caras às vezes têm uma perna, um braço, sei lá, né, fisicamente uma necessidade especial, que ele precisa de equipamento especial. E aí, é totalmente coerente para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas. Mas não é para todo mundo, né? Por todo mundo tem meio que um padrão ali que segue, desde que seja confortável também. Não vai pôr todo mundo para trabalhar no lixo. Quer ver um exemplo besta? No escritório nosso lá onde a gente tava, dependendo do banheiro, dependendo do problema que tinha no banheiro, ficava insuportável para quem senta lá no fundo, lá perto do banheiro. Sim. Porque ficava travado o cheiro ali. E aí, olha onde vai a brincadeira. O cheiro tá ruim. Aí um vai falar, que cheiro ruim, não dá pra trabalhar. Aí o outro vai fazer uma piada, aí o terceiro emenda a piada, acabou. Já distraiu todo mundo por 2 horas. Sim. O cheiro influenciou na piada, que influenciou na ação de todo mundo que tá ali em volta. Exceto o Rodrigo, que tá ligando pra nada, ele tá com o fone de ouvido dele fazendo as coisas ali. Mas você vê como uma coisa desencadeia a outra e acaba atrapalhando as pessoas no dia a dia. Você falou, o sociável, ele acaba sendo essencial, mas coisas do ambiente afetam. Ninguém gosta de trabalhar com mau cheiro, saca? Sim. Ou desconfortável, né? Ou sentado no milho, né? Como sua mãe ajoelhava você no milho pra te pôr de castigo. Então, cara, acho que você aprofundando mais esse assunto assim, acho que muda minha opinião inicial de não afetar. Olha só. Realmente afeta-se em situações mais críticas, assim, mais... eu não falo coisas... minha mesa tá suja, ou... Sim. Mas, tem níveis, né? Então. Agora, se for um problema bem grave, a cadeira do cara não para, tipo... Ou... barulho, ranger. Então, a mesa dele fica balançando... Ou fedor gigantesco saindo do banheiro, ou não tem luz, porra, aí realmente iluminação. O cara não vai conseguir trabalhar. Ou o prédio treme. O prédio tremer pode ser um problema, né, Vini? Não sei, eu não tava lá. Mas se ele cair, você cair em cima da sua casa, porque a sua casa é o prédio do lado. Você ia ver. É só do prédio tremer até hoje eu não sei o que aconteceu, velho, que eu não senti nada. Eu senti, eu tava lá, eu senti. Pra quem não sabe o que tá falando, pesquisem aí no Google, prédio no ABC tremendo, evacuação, vocês vão entender exatamente o que tá dizendo. Entender a piadinha. Né? Piadinha interna. Uma dinâmica mal feita, que também é outra coisa, isso que varia do ambiente de trabalho, né? Não sei, cara, esse negócio ficou meio duvidoso, porque... Teve uma galera que conversou com o pessoal do prédio do lado e eles falaram a mesma coisa. Eles falaram que sentiram um tremor lá também. Então, acho que não foi dinâmica. A dinâmica acho que foi só coincidência ali. Cara, aqui no meu prédio ninguém sentiu nada. No prédio do outro lado ali, que tem dentista, não sei o que lá, a galera falou que sentiu um negócio também. Sei lá. Mas é muito sutil, muito sutil. Eu acho que é muito subjetivo isso também. Eu acho que, assim, tremeu ali, então, sabe aquele negócio? Não, também tô sentindo aqui, tipo... É o efeito manada, o efeito manada. Era isso que eu tava tentando lembrar. Então, eu ia pensar da mesma forma, eu ia pensar do mesmo jeito... Mas como eu senti lá na hora eu falei pro pessoal, falei, nossa... Eu parei também e fiz tipo, nossa, eu senti tremer. Ué, será que eu vou desmaiar, labirintite? Eu não senti nada, aí... enfim, teve aquela coisa... Você nem tava lá, legal. Você falou? Não, falei zoando, mas eu tava na frente do nosso gerente, inclusive, né, do Blê. Aí o Blê recebeu uma ligação e falou, pessoal, vamos sair devagar que parece que o prédio tá tremendo. E, cara, porra... Como assim o prédio tá tremendo? Então isso é uma questão do ambiente, né? Do ambiente poder atrapalhar ou não. Quer dizer que você não confia... Aí todo mundo teve que evacuar, ninguém trabalhou. Exato. Viu só? Ninguém trabalhou. Né? Você não confia no seu ambiente de trabalho. Pô... E é normal, né, prédio tremer, não é dessas coisas de cara, de outro mundo, qualquer que vai em estádio sabe que o negócio treme. É só ver a torcida pulando lá, você sente, né? Quem nunca foi em estádio não mas sabe. É diferente ter 100 mil pessoas pulando ao mesmo tempo. Mas assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma comparação dessa. A hora que você não entregar minha infra, eu vou pichar sua mesa. Não, tem infra no seguinte, por exemplo, a pessoa ficar presa em elevador, isso atrapalha, né? Sim. Tempo de elevador? Não, mas ficar preso mesmo, um elevador com mau funcionamento, né? Prédios mais antigos, tem quantas vezes quando a gente tava lá no Grand Plaza, era 2 andares e o troço travava ali mesmo. Né? Quem é de elevador pra andar 2 andares merecia ficar preso no elevador. E ficava preso, literalmente. Eternamente. É bom que sai com histórias na vida, né?
Bom, acho que foi, cara, falando bastante coisa. No fim, o Rodrigo até mudou de certa forma de opinião, né? No começo ele falou, não influencia porra nenhuma, vai se fuder. No final ele, pensando no longo prazo, pode fazer sentido, né? Não vai começar a usar isso de desculpa agora. Agora você fala assim, puta, eu tô há 10 anos fazendo isso, eu tô cansado. Eu preciso de férias, cara. Mas eu acho que assim... terei férias daqui do podcast. Não, senhor, por quê? Tirarei, porque a minha filhotinha virá ao mundo amanhã. Verdade. Então... Amanhã não, hoje, né? Hoje, sim, hoje. Porra, você pode estar ouvindo esse episódio correr. Você está ouvindo esse episódio gravado, já tem mais um novo papai, não que ele, na verdade já tem uma, né? Vai ser, sim. Como que é? Novo pai, mais pai, não sei como é que fala. Gasto maior. Pai em dobro, vai ter um gasto maior. Pai em dobro, vai ter um gasto maior. Legal, você que tá ouvindo esse episódio aí, é o último do Rodrigo, porque agora ele vai ser mais pai, então não vai ter mais tempo pra gravar nunca na vida dele. Até a Mariana ir pra faculdade, né? Vamos precisar ir atrás de um outro desenvolvedor? Putz. Ou seja, de novo, o ambiente vai influenciar e você não vai conseguir trabalhar. De novo, eu estava certo. Sim. Agora fala isso pro serviço lá, porque é 5 dias e volte a produzir como nunca. E corre atrás do que você deixou atrasar aí. Do que você deixou de fazer. O seu trabalho vai continuar te esperando, tá? Não se preocupa, não. Então. Bom, show de bola. Acho que a gente falou bastante. Deu pra falar de um tema bem paralelo, na verdade, né? Nada técnico, mas que acho que afeta bastante gente, até pela onda que a gente tá vivendo de home office, etc. Própria alimentação, gastos, né, ambiente, enfim, influenciar a pessoa a desenvolver mais. Às vezes a pessoa tá em casa e fala, nossa, tô aqui perto do meu filho, perto do meu cachorro, legal. Tô mais motivado do que tá perto daquela pessoa chata ou daquele barulho, perto do trabalho tem o metrô, tem obra, é avenida, sei lá. Então tem coisa que vai acabar atrapalhando, tirando a atenção da pessoa e... não que isso vai mudar a vida de ninguém, né? Tem coisa que não pode mudar, mas acho que talvez esse episódio seja aí para RHs, gerentes, empresas, pessoas que são responsáveis por esse meio ambiente profissional, vamos dizer assim, se preocupar mesmo com as pessoas, né? Putz, o que será que pode ajudar? Não é um fator crítico de sucesso, mas o que pode melhorar a performance daquela pessoa? De certo modo, né? Ou contribuir para ela ser mais feliz, vamos dizer assim, né? Se ela é mais feliz, vai, querendo ou não, acaba contribuindo na performance dela porque ela vai trabalhar melhor, né? Sim, eu passei por uma empresa que tinha massagem todo dia. Vinham as pessoas lá, fazia 5 minutinhos de massagem. Quick massagem, né? E ainda tinha um espaço de massagem, que você marcava lá 1 vez, 2 vezes por semana. E acho que era meia hora de massagem lá. Cara, eu nunca encontrei empresa desse tipo de coisa. Eu acho que eu trabalhei sempre nos lugares errados. Foi sempre na base de picote. A minha tinha. Eu trabalhei em empresa assim também. Eu estranhei a primeira vez que eu vi aquilo, porque eu tava trabalhando, de repente só senti a mãozinha aqui assim, tipo, opa, vou ganhar aumento agora, mas peraí. Opa! o máximo de, por exemplo, que eu tive, acho que foi ginástica laboral que tinha na Whirlpool, numa época que eu passei por lá, que tinha isso. Foi o mais próximo que chegou disso, né? Que o cara ia lá e, inclusive, era a meta, inclusive, o próprio departamento participar, né? Que se tivesse um X pessoas participando lá, ia ser cortado na semana seguinte. Então, forçava que todo mundo participasse. Veja que esses pontos influenciam, eu acho que influencia diretamente, porque assim, se você não tem problema em casa, se você não tem dívida, etc, sua mente está mais limpa. Você vai estar mais feliz, consequentemente você vai produzir melhor, vai fazer mais, qualquer outra coisa, seja seu trabalho, seja seus estudos, não importa. Que nem o Rodrigo, vai nascer a filha dele aí daqui a pouco, deve estar nascendo agora, tá nascendo, vai, corre, episódio, vai. Vamos terminar logo. Mas assim... De certo modo, ele pode estar ansioso pensando nisso, às vezes não tá focando no que ele precisa falar aqui. Ansioso, pode ser. Ele nem sabia a data. Que vai Ele nem sabia a data, eu tava achando que era amanhã. E aí o ponto é esse, assim, se acho que tem coisas que podem ajudar as pessoas a estarem mais confortáveis e felizes, consequentemente isso colabora diretamente ou indiretamente para a performance dela no trabalho, nos estudos, etc. Acho que esse episódio não foi em vão. Eu tava achando que ia ser em vão, mas olha, até que foi legal, tá vendo? Tá bom, sempre então... é legal. Querem comentar o final? Quer acabar? Beijo, tchau, é isso. Eu preciso de uma cadeira melhor. Eu preciso de um microfone profissional pra gravar o podcast e um fone que se adeque é o tamanho das minhas orelhas, que são maiores que o normal. Cara, tá aí um nicho pra você começar a desenvolver, então.
Não existe esse tipo de produto. Você tá falando que eu sou orelhudo? Você tá me ofendendo? A gente acabou de vir no episódio de bullying. Estou falando que os fones não têm ergonomia. Foi você que falou. A gente só comentou que você poderia desenvolver sobre isso. Eu me senti ofendido. Os senhores serão processados. Esse podcast acaba aqui. Esse foi o episódio número 25 do DevSecOps Podcast. Você ouviu sobre orelhudos e meio ambiente de trabalho. Eu sou o Cássio Batista. Rodrigo Balbino. E Vini Cavalheiro. Ficamos por aqui, galera. Beijo, tchau. Falou.